Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre um tema muito interessante, que é você mesmo construir sua aposentadoria e não depender do governo para isso. Por quê? Porque ao longo dos anos a gente vai ver que é muito mais complicado você ter uma aposentadoria digna e nada melhor do que você construir você mesmo essa aposentadoria e ter uma qualidade de vida melhor lá na frente. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Além disso, iremos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro ponto é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda e simplesmente serve aqui para a educação financeira. E aí, para termos uma noção, apenas na renda fixa você já consegue obter uma taxa de juros bem interessante e considerando aqui acima da inflação, e esse ponto é muito importante, como iremos ver nos próximos slides. Então, olhando aqui uma debenture, onde você vai comprar então esse título de dívida da Casas Bahia, que está oferecendo aqui então o IPCA mais 9,52% ao ano. E aí, se a gente observar, tem diversas outras debêntures bem interessantes, como essa, que é o IPCA mais 8,5% ao ano. Então, sempre você vai considerar investimentos que possam te dar um retorno acima da inflação, porque ela corrói aqui o seu poder de compra. E iremos utilizar esses indicadores da renda fixa, porque na renda variável você consegue obter melhores resultados do que na renda fixa e muito mais expressivos do que a renda fixa. Porém, vamos ficar aqui com a renda fixa para sermos bastante conservador em nossas projeções. E aí o primeiro ponto, porque devemos considerar a inflação em nossas projeções, porque a inflação ela corrói aqui o seu patrimônio. Então, se você observar a inflação desde o plano real até o ano de 2022, fechamento do ano de 2022, tivemos uma inflação média de 6,89% ao ano. E se a gente pegar, então, essa inflação, mais os juros oferecidos pela empresa na debênture, a gente tem um juros nominal, então, de 16,41%. E aí é muito importante que você, então, sempre busque juros reais, porque o juro nominal ele vai ser corroído pela inflação, e aí você tem aqui uma noção do que o juros real pode trazer para você em relação aos seus investimentos. E por que isso é importante? Imagine você receber um salário de R$ 3.000 hoje, em 2023, e você tem esse poder de compra de R$ 3.000, que já não é muito e já não paga muito bem nossas despesas. Mas bem, com esse dinheiro você consegue ali suprir suas despesas necessárias, essenciais. Ok, em 2050, para você ter esse mesmo poder de compra com esse seu salário de 3.000, você deveria estar recebendo R$ 18.000. Então observe que para você ter o mesmo poder de compra hoje, em 2050, você tem que receber R$ 18.000 ao invés dos 3.000. Então isso levando em consideração a inflação média desde o plano real até o ano de 2022. Então de fato, essa taxa de juros aqui da inflação, ela corrói seu poder de compra absurdamente. Então parece pouco aqui, 6,89%, porém se a gente observar no longo prazo, é uma diferença enorme dentro do seu bolso. Então, por isso que é muito importante você considerar sempre os juros real, ou seja, os juros acima da inflação. E aí, dito isso, nossas projeções serão feitas, então, com esse juro real e não levando em consideração os juros nominal. Feito isso, então, vamos para a nossa calculadora. E aqui nessa calculadora, você vai ter acesso no site, que vai estar na descrição do vídeo, onde você irá vir aqui no site do Jovem Investidor e na parte aqui de calculadora de juros compostos. Aí você vai ter acesso, então, a essa calculadora e você irá colocar as projeções. Então, R$ 300 por mês, todos os meses, uma taxa de juros de 9,52% ao ano pelos próximos 36 anos. E aí você vai ter, então, um patrimônio líquido real de R$ 1 milhão. E observe que estamos falando aqui de poder de compra. Então, estamos falando com que R$ 1 milhão hoje é os mesmos R$ 1 milhão daqui 36 anos. É claro que aqui tem alguns fatores que ainda pode tanto colocar para mais quanto para menos esse valor, levando o cenário macroeconômico do país. E aí, se a gente pegar, então, esses R$ 1 milhão e eu estou disposto a receber, no mínimo, 7,5% das minhas ações, então vou considerar ainda esses 7,5% das minhas ações, lembrando que nesses longos 36 anos, você consegue fazer um dividendo yield anchored de 10%, 15% e até 20%. Mas para ser bastante conservador, vou utilizar aqui meu dividendo yield anchored mínimo de 7,5%. Então, ok, feito isso,
estamos falando de você ter 1 milhão de patrimônio, de poder de compra, patrimônio real, te rendendo R$ 75.000 ao ano. E aí, se você, então, dividir isso aqui por 12, em 12 meses, estamos falando de um salário, então, mensal de R$ 6.250 de poder de compra. Então, imagine você recebendo R$ 3.000 hoje e daqui 36 anos, quando você for se aposentar, você, ao invés de receber esses mesmos R$ 3.000 com poder de compra, você vai receber mais do dobro do que isso, ou seja, R$ 6.250 de poder de compra. Então, observe que estamos falando de poder de compra. Então, quando o INSS vai te entregar isso? Então, se você hoje recebe R$ 3.000, quando você se aposentar pelo governo, pelo INSS, você não irá receber esses R$ 3.000. Então, imagine esse cenário onde você, após 36 anos contribuindo, você vai ver seu salário diminuir, enquanto você precisa de mais dinheiro para ter uma qualidade de vida melhor. Então, investir é a melhor saída para você conseguir um patrimônio interessante e se aposentar e ter ali uma renda digna para viver tranquilamente a sua aposentadoria. E por que isso está acontecendo? Que o governo não consegue honrar, então, com o seu compromisso de dar uma aposentadoria interessante para o contribuinte. Se a gente pegar aqui esse gráfico nos anos 80, a gente vai observar que a base era muito grande, então a taxa de natalidade do país era muito grande, e esse pessoal aqui, essa faixa, é que sustenta o topo da pirâmide, que são os aposentados. E se a gente observar, de 65 de 55 a 60 anos, apenas uma parte da população, menos de 1,5%, estavam vivas. Então, a gente vê que a qualidade de vida das pessoas nos anos 80 era muito baixa, fazendo com que as pessoas vivessem menos e, além disso, a taxa de natalidade era muito alta. E aí esse esquema de pirâmide previdenciária funcionava perfeitamente. Só que agora, nos anos 2000, o que é que a gente percebe? A taxa de natalidade diminuiu, ou seja, as pessoas estão se reproduzindo menos, consequentemente, a qualidade de vida do brasileiro aumentou e as pessoas começaram a viver aqui em torno de 70 anos, 75 a 80 anos, e aí essa quantidade de porcentagem da população começou a aumentar e tendo em consideração que a parte que sustenta essa previdência, o topo da pirâmide, está diminuindo a cada ano. Então você vê então a quantidade de pessoas que são trabalhadoras diminuindo e a parte aqui do topo aumentando. Então o que a gente vê é um possível colapso já nos próximos anos. Por isso que há essas reformas da Previdência para aumentar a idade mínima, que era antes de 50 anos, aí parte para 65 anos atual, e aí provavelmente nos próximos anos irão aumentar para 75, depois 85, depois 90, e aí vai ficar insustentável e a Previdência Social irá quebrar. Se a gente pegar esse gráfico, o último gráfico levantado, que foi do ano 2020, a gente vê essa base muito encurtada aqui, porque as pessoas tendem a ter menos filhos nos dias atuais e, consequentemente, com a qualidade de vida, as pessoas tendem a viver mais. Então, é muito mais de pessoas para o governo sustentar a sua base de aposentados e poucas pessoas contribuindo. Consequentemente, há um déficit previdenciário que o governo precisa cumprir. E aí, uma hora, esse rombo vai aumentar ao ponto de ficar insustentável e a Previdência irá quebrar. Então, provavelmente, se você da minha geração, que tem aí por volta de 25 a 30 anos, consequentemente, você não conseguirá se aposentar pelo governo, ou seja, pela Previdência Social, não nesse sistema atual previdenciário do nosso país. E aí, se a gente pegar esse levantamento do IBGE, feito em 2022, o que é que a gente vai observar? Que apenas 1% dos aposentados do Brasil são independentes financeiramente e 25% dessas parcelas são obrigados a trabalhar. Então, eles se aposentam e continuam trabalhando. Além disso, 28% dessas parcelas dependem de caridade e os outros 46% dessa parcela dependem dos seus parentes. Então, estamos falando aqui de pessoas aposentadas que recebem o seu aposento e ainda assim não conseguem ter uma qualidade de vida mínima para poder sobreviver, e aí precisam ou de caridade, ou dos seus parentes, ou precisar continuar trabalhando. E essa parte ínfima aqui de 1%, a gente já sabe que é a elite do funcionalismo público, é juízes, desembargador, promotor, e ministros, etc. Então é muito importante que você não entregue, então, a sua aposentadoria para o governo, ou seja, entregue seu futuro nas mãos do governo e faça a sua parte. Então, se você recebe, por exemplo, R$ 3.000, que foi usado o exemplo desse vídeo, você investir R$ 300 por mês, você vai estar apenas tirando 10% do seu salário. Eu sei que é difícil, mas é um hábito que você deve
ter. E isso aqui serve para todas as pessoas de todas as classes sociais. Se você recebe em torno de R$ 6.000, então você vai continuar investindo esses 10%, que vai dar R$ 600 por mês. E quanto mais for o seu poder de aporte de investimento, menor será o tempo que você irá alcançar a sua aposentadoria. Então existe essa relação de investimento. O tempo, ele é exponencial. Então, para você alcançar, você leva em consideração a quantidade de tempo, caso você tenha um poder de investimento fraco, então, por exemplo, de R$ 300, R$ 200, então você leva a quantidade de tempo, o seu exponencial aqui. Se você quiser diminuir esse tempo, consequentemente você vai ter que aumentar seus aportes, ou seja, por exemplo, R$ 1.300. E aí, se antes você iria alcançar sua liberdade financeira ou sua aposentadoria com 36 anos, agora você deve adquirir com 25 anos. E assim sucessivamente. É esse o racional. Então, lembre-se disso. Nunca deixe o seu futuro nas mãos do governo, seja ele qual for, faça a sua parte. Então, invista ali pelo menos 10% do seu salário em boas empresas que pagam bons dividendos, que no longo prazo você vai ter um juros real te fazendo receber uma renda passiva que garanta sua qualidade de vida. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.